4 anos da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas o preconceito não diminui. Programas sociais levam leitura para as áreas públicas do DF. E conheça profissionais que trabalham nos bastidores da produção musical. Agora, no TV Esquina. Há pouco mais de 4 anos, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado no Brasil por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Mas o preconceito ainda existe. A oficialização do casamento promoveu mudanças sociais e jurídicas na vida dos homossexuais. O que antes era direito exclusivo dos casais formados por um homem e uma mulher, passou a valer também para aqueles que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Em 2011, o STF proferiu uma decisão equiparando a união estável heteroafetiva entre pessoas de sexos distintos com a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, eu falo em união estável homoafetiva. Com essa decisão em 2011, nós passamos então a fazer essa equiparação com relação à união estável. Posteriormente, foi baixada uma resolução pelo CNJ dizendo que cartório nenhum poderia se negar a fazer a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Além de poder converter a união estável em casamento, os casais homoafetivos têm os mesmos benefícios dos formados por um homem ou uma mulher, como, por exemplo, herança por morte, acesso a plano de saúde e até pensão alimentícia. Alicia e Aline namoram há pouco mais de 3 anos e moram juntas há 2. Apesar de acharem importante ter os direitos reconhecidos, relatam que o preconceito não necessariamente diminui, pode até aumentar. É uma faca de 2 gumes, na verdade. Quem é neutro sobre o assunto vê que isso não é um bicho de 7 cabeças. Agora, quem é contra piora a situação, pelo menos pelo que eu vejo. Piora muito, porque eles se sentem ameaçados. Eles sentem como se estivesse destruindo a família deles, assim, uma coisa que não existe, como se a gente estivesse ensinando uma criança a ser dessa forma, como se fosse uma coisa ruim. Também não acho que acabe ou que diminua o preconceito. Na verdade, eu acho que aumenta o preconceito. Ou continua na mesma, só que com comentários mais maldosos, eu acho. Quantos livros você lê por ano? Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 44% da população não lê. Os dados foram publicados na Bienal do ano passado. Já disse o poeta brasileiro Mário Quintana, os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Hoje, o Distrito Federal conta com 28 bibliotecas públicas nas 31 regiões administrativas. Para incentivar o hábito da leitura em Brasília, a ideia é ocupar os espaços públicos e tornar mais fácil pegar um livro emprestado. Estamos avançando aos poucos, porque a biblioteca pública não se faz apenas com acervo e nem com espaço físico, é muito mais do que isso, que tipo de serviço que essa biblioteca vai estar oferecendo à comunidade e quais são os interesses que a comunidade tem para a instalação de uma biblioteca pública. Com esse propósito, o programa Mala do Livro foi criado para aumentar o alcance da leitura no DF. A gente vê, diante do projeto, que é a Mala do Livro, ela vem cumprindo seu papel porque foi uma ideia que deu certo. Essa caixa estante aqui que vocês estão vendo, ela comporta quase 200 livros. É uma mini biblioteca distribuída, essa caixa estante, tá? Em residências e algumas instituições, nós temos a maior biblioteca do DF. O Mala do Livro tem 271 unidades domiciliares. O programa expandiu para a linha do metrô e a meta é que todas as estações tenham uma caixa estante. Você já pegou livro aqui nesse Mala do Livro? Já, várias vezes, mas eu não pego muito livro aqui, mas eu interessei por esse, que eu fui ver ali. Eu gosto bastante de futuro, aí peguei esse livro. Melhora a leitura e a gente melhora a linguagem, conhece mais coisa e mais histórias. Programas independentes também surgiram para aproximar o livro do dia a dia das pessoas. Um deles é a Biblioteca Popular. O projeto coloca estantes de livros nos pontos de ônibus da W3 Norte. Qualquer pessoa pode pegar e doar livros. É muito interessante para adicionar o conhecimento, né? A proposta é muito boa, até para quem não tem condições também, às vezes, de estar comprando um livro, ou quem gosta muito de ler, realmente é bem interessante.
filho, uma filha, minha esposa, sempre quando tem livro que sobra, ela doa. Essa semana mesmo, segunda-feira, doou vários livros naquela parada 708/9 do Pão de Açúcar. Interessante, né? Muita gente, eu vejo muita gente pegando os livros e devolvendo. E serve, eu já fiz muito isso. Elas têm sede de leitura, elas querem ler, mas elas não querem ler qualquer coisa, elas também têm os seus tópicos preferidos. E agora a previsão do tempo. Sexta-feira de céu claro, parcialmente nublado, com névoa seca. A mínima foi de 17 graus e a máxima prevista é de 34. A umidade relativa do ar segue baixa, varia de 60% a 15%. E sem previsão de chuva para esse final de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, talvez na quarta-feira. E a seguir... No domingo tem futebol americano. O Brasília V8 compete contra Goiânia Guará em Samambaia pela segunda rodada da Copa Central de Futebol Americano. O jogo é às 14 horas no estádio Horizão. A entrada é só R$10. O processo de produção musical passa por várias etapas que são invisíveis ao público. Essas atividades, essenciais para o sucesso dos artistas, não são conhecidas. A criação de uma música ou a produção de um show vão além do trabalho dos artistas principais e das performances no palco. Muitas outras pessoas estão envolvidas com funções que são invisíveis para o público. O produtor fonográfico, por exemplo, é responsável pelo processo de gravação e finalização das músicas. Acho que ia ser muito ao gosto do músico, né? Tipo assim, acho que tem a capacitação do técnico de som para poder ele saber assim, ó, o cara gravou uma faixa lá, aí ele sabe como extrair o máximo da sonoridade daquilo para poder ficar legal. Acho que se não tivesse esse trabalho a gente ia escutar muita coisa como acontecia comigo mais novo, aprendendo a tocar instrumento, eu gravava em casa, assim, eu acho que ia ser naquele naipe lá. Parece bobagem, mas o frio e o calor influenciam indiretamente no som dos músicos. O clima age na madeira do instrumento que pode precisar de regulagem. E o profissional responsável pela criação e manutenção desses instrumentos é o luthier. Luthier desde 1995, Haroldo sempre teve o sonho de construir a própria guitarra. Desde menino eu gostava de desconstruir os instrumentos, os brinquedos que eu ganhava, isso é uma coisa desde pequeno. Eu destruía os brinquedos todos, desmontava, gostava de ver como é que era por dentro. Então eu tenho uma paixão por essa coisa da mecânica, da coisa toda e tal. E fora isso, como músico, eu sempre tive interesse em fazer instrumentos mais adaptados às minhas necessidades, né? Então foi isso que me aproximou dessa profissão. Os amigos começaram a pedir regulagens para os instrumentos. Logo, Haroldo se profissionalizou e montou a própria oficina. Marisa Monte e Paulinho da Viola vão se apresentar hoje no Centro de Convenções Ulisses Guimarães a partir das 9 da noite de horas. O show, que será no Auditório Master, terá no repertório sambas e músicas que marcaram a carreira dos cantores. O espetáculo também traz uma homenagem a Portela e aos compositores que ajudaram a construir a história da escola de samba. Amanhã, o grupo de comédia Improvável se apresenta no Teatro Unip às 7 da noite. Ingressos a partir de R$40 a meia. A classificação é de 14 anos. O TV Esquina fica por aqui. Obrigada pela audiência e até mais.